Paulo, falado já há alguns meses sobre oração. Se você não tem participado, eu quero desafiar você. Participe da escola bíblica. Todo domingo pela manhã, às 9, nós temos o nosso culto, a celebração, e depois às 10 começamos a escola bíblica, que é aberto para todo mundo. E hoje eu quero falar um pouco sobre Elias, um homem que orou. E a oração deste homem fez com que a realidade mudasse. Hoje choveu, não sei se choveu no seu bairro, como que foi a chuva lá. Em alguns lugares foi mais forte, em alguns lugares não foi tão forte assim. Eu passei hoje numa avenida, a hora que eu estava indo, quase não enxergava, né, a via. A hora de voltar, tinha um poste caído. Eu falei, graças a Deus eu passei antes. Então a gente vê que em alguns lugares está sendo um pouco mais forte. Mas alguém que está aqui nessa noite orou pedindo essa chuva e por isso choveu? Foi você que orou pedindo a chuva e choveu? Se você um dia de muito calor orar e falar, Senhor, manda chuva agora, vai chover? Você consegue fazer essa oração e a realidade da chuva chegar porque você pediu a chuva? Esse texto, ele é um texto muito lindo. Eu gosto muito desse capítulo, que é 1 Reis, capítulo 18, porque todo o capítulo do 1 Reis 18, ele é incrível. Começa com Elias confrontando Acabe. Elias chama Acabe, chama todo o povo de Deus para adorar somente a Deus. E isso ele faz porque ele levou a sua oração, o seu desafio, fazer com que fogo caísse do céu em resposta à oração de Elias. Esse capítulo mostra de um tempo de seca, aproximadamente 3 anos sem chover, e agora o profeta ora e a chuva cai. Deus leva Elias a subir uma montanha, e mesmo diante de um cenário de seca que assolou Israel, o caráter deste homem foi testado. E geralmente o nosso caráter ele é testado no tempo de seca, de deserto. A gente tem conversado com algumas pessoas, e algumas pessoas têm olhado para nós, para mim, e falado assim, pastor, eu tenho vivido um tempo de deserto, muito difícil. E é neste momento de deserto, de seca, que nosso caráter, nossa fé, ela é testada. É fácil ser fiel a Deus quando a horta está farta. É fácil ser fiel a Deus quando tem comida de fartura, quando tudo vai bem, quando tudo está dando certo. Quando a gente tem aquela impressão tola de que aquilo que está nas minhas mãos está dando tudo certo. Acreditando a gente que a gente controla alguma coisa. Mas a vida no deserto é quando nós somos refinados. É no momento da seca, do deserto, que nós somos aprovados pelo Senhor. Mas algumas pessoas desistem no deserto. Elas culpam Deus. Elas abandonam a fé. Comprometem a fé. Abandonam a verdade. Outras pessoas, elas prosperam no deserto. Porque no deserto elas buscam a Deus, elas dependem de Deus. Elas têm experiências profundas com Deus. Portanto, quando eu olho esse texto, eu vejo esse versículo, por exemplo. O Senhor mandou o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra, secou a água que estava na valeta. Talvez, olhando todo o capítulo 18, para você esse texto seja um texto muito emocionante. Um homem que ora, desafiando todos os profetas. Eles oraram, eles clamaram ao Deus deles, nada aconteceu, agora ele ora e o fogo desce. Mas muito mais do que esse texto, esse daqui, deve levar a gente a entender que o desejo de Deus é que isso aconteça. Quando viram isso, o fogo caindo, consumindo o sacrifício, Deus respondendo a oração de Elias, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Esse versículo deve fazer os nossos ossos tremerem, porque o maior desejo de Deus, a coisa mais emocionante para Deus, é ver o seu povo voltar-se para Ele. E é isso que esse povo está dizendo,
está fazendo, um povo que muitas vezes estava com o coração dividido entre Deus e as coisas daqueles dias. Esse povo agora se ajoelha, ele se prostra, ele coloca o rosto no chão, mostrando uma atitude de submissão, de reverência, de total dependência de Deus, e declaram, gritando: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. É como se ele estivesse dizendo: não tem outra coisa para a nossa vida que seja mais importante do que a não ser o Senhor. É do Senhor que nós precisamos. E aí, quando a gente olha para a vida desse homem, Elias, talvez você já viu esse texto. Está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. O que Tiago está dizendo: olha, esse homem chamado Elias, que orou e o fogo desceu, que orou e choveu, ele não era um super-homem, ele não era alguém diferente de mim, de você. Ele era um homem como eu e você, sujeito às mesmas paixões. Ele era de carne e osso, ele era como eu e você, pecador também. Mas esse homem, ele orou pedindo que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E aí ele ora outra vez e a chuva cai, a terra produz o fruto. E esse texto de Tiago fala exatamente do que nós vamos ver em Reis, capítulo 18. Elias diz a Acabe: sobe, come, bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Acabe subiu para comer e para beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou na terra, pôs o rosto entre os joelhos e ali estava orando. É aqui o cenário onde acontece a cena de que Tiago fala em capítulo 5, de que um homem ora e não chove. Esse mesmo homem ora e chove. O que nós vamos aprender aqui é de que a nossa fé determina o nosso milagre. A nossa dependência de Deus determina o milagre. E talvez você olhe hoje para a sua vida e pense com você mesmo: olha, hoje a minha vida, se eu tivesse que descrever o tempo que eu estou vivendo, tem sido um tempo de abundância, de bênçãos. Talvez você diria: não, tem sido um tempo de seca, de deserto. Eu não sei como você descreveria o tempo que você está vivendo hoje. Como são os dias que você está vivendo? Se você está satisfeito ou não com as realidades que estão à sua volta. E talvez alguns aqui vão dizer: eu não estou, pastor, satisfeito com a realidade que me cerca, com a realidade da minha casa, do meu trabalho, da minha vida. Eu quero mudança, eu quero transformação. Tem coisas que é só um milagre. E nessa noite a gente vai aprender com este homem como a gente pode fazer para que, segundo a vontade de Deus, essa realidade mude. Porque Elias orou e a realidade mudou. Isso significa que toda oração que a gente faz, a realidade vai mudar? Não. Temos orado pela restauração da nossa irmã Alzira. Mas é um processo. Não significa, Deus pode fazer, cremos nisso, mas não significa que no outro dia já vai estar tudo resolvido. Então, algumas coisas na sua vida, talvez essa realidade mudar não vai ser no outro dia. Talvez tenha um processo aí envolvido. E é isso que muitas vezes nos deixa em crise, porque a gente queria que fosse assim, rápido. E nem sempre é assim. E nós precisamos entender que você pode viver esse milagre. E o que é o milagre? É a intervenção divina e sobrenatural de Deus. É algo que só Deus pode fazer. Não há nada que a gente possa fazer. E esse texto de 1 Reis, capítulo 18, fala sobre isso. Depois leia na sua casa o capítulo todo. A gente vai se concentrar somente nos últimos versículos, do versículo 41 ao 46. E talvez você está aqui nessa noite ou na sua casa, e você também precisa dessa intervenção de Deus, divina. Precisamos, em alguns momentos, de um milagre, de uma ação que seja sobrenatural. E hoje a gente vai ver o que Elias fez, por meio da oração, para mudar a sua realidade.
A primeira coisa que ele fez e que nós podemos fazer para mudar realidades por meio da oração é crer naquilo que Deus falou. E onde nós sabemos que Deus nos falou? Onde estão registradas as palavras que Deus já nos falou? Na Bíblia. Quantas coisas Deus já falou com você? Quantas coisas são doutrinas e promessas que nós acreditamos e que nós sabemos, e o que Ele quer é que simplesmente a gente creia no que Ele falou. Creia no que Ele falou. É o que Elias fez. Elias disse a Acabe: sobe, come e bebe. Há um ruído de uma abundante chuva. Não tinha nada ainda, mas ele acreditava que a chuva ia chegar. Por que ele acreditava nisso? Porque Deus havia falado que ia chover. Quantas coisas nós cremos nas Escrituras, mas acreditamos de verdade nisso? Por que será que no momento da seca e do deserto a gente questiona se Deus de fato cuida? Se Deus de fato ama, se Deus de fato está preocupado com a gente? Isso mostra que no fundo, nós não estamos acreditando. Em alguns momentos duvidamos. Quantas vezes a gente ora, mas parece que a gente ora duvidando do poder da oração. Esse é um texto que fala do poder da oração. Tiago 5 é muito usado para falar desse poder da oração, da manifestação de Deus na nossa oração. Mas quantas vezes você vai orar por algo, por alguma necessidade, por alguma pessoa, mas você ora desconfiado, como se você não acreditasse o Deus Todo-Poderoso a quem você está orando, e que pode fazer o que nós não podemos fazer. Elias obedeceu a ordem do Senhor. Ele se apresenta diante do rei Acabe. Ele anuncia o que vai acontecer. Fazia já 3 anos e meio que não chovia. O mais sensato era Elias ficar calado. Era ele não comentar sobre chuva. Imagina o cenário de seca. A gente passa alguns meses sem chuva, algumas semanas, a gente já sente, as plantações já sentem, as pessoas já sentem. 3 anos e meio. O que Elias ouve é o som de uma abundante chuva, sem ter nenhuma nuvem no céu. E ele declara para Acabe: vai vir uma abundante chuva. Mas não tinha nenhuma nuvem no céu. Isso é fé. Isso é acreditar no que Deus falou. Elias ouviu o som de uma abundante chuva. Ele não via nada, mas pela fé ele ouvia o som da chuva. E simplesmente acreditava. Diferente de mim, de você, muitas vezes, que a gente tem que ver para crer, para acreditar. Se a gente não ver, se a gente não tocar, se a gente não tiver provas, eu não confio, não acredito, não embarco nessa. Fé não é isso. Fé é o que este homem demonstra. Por que Elias ora quando Deus já disse que ia chover? Se Deus já falou, por que ele ora? Aqui ele está fazendo aquilo que nós chamamos de orar segundo a vontade de Deus. Ele já sabia o que ia acontecer, mas ele mostra essa dependência de Deus, de que ele acreditava que Deus estava no controle, e ele era sujeito à vontade de Deus, ao cuidado de Deus, e por isso ele ora, por isso ele busca a Deus. E olha o que acontece. Depois de um longo tempo, no 3º ano de seca, a palavra do Senhor veio a Elias. Ele disse: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Sabe por que ele manda Acabe comer, beber? E fala que ele ouviu um som de uma abundante chuva? Porque Deus havia dado essa palavra para ele: eu enviarei chuva sobre a terra. Foi essa palavra que Deus deu a ele. E ele acreditou no que Deus disse. Eu e você hoje temos promessas e mais promessas da palavra de Deus que nós já sabemos, que nós já queremos. Por que a gente não tem essa mesma confiança de acreditar e confiar sem reservas? Por que duvidar?
Por que achar que Deus poderia deixar a gente frustrado? Por que não confiar completamente? Foi isso que Elias fez. Será que isso que não tem faltado muitas vezes nas nossas vidas? Querido, se a promessa for de Deus, a realização é apenas uma questão de tempo. Vai acontecer. Deus está no controle. Mas sabe por que Elias tinha essa fé? Porque para mudar realidades por meio da oração, a gente precisa ter atitudes diferenciadas. É preciso buscar a Deus. Eu falei aqui no domingo, tanto de manhã como à noite. Se você fazer as mesmas coisas que você fez no ano passado, esperando resultados diferentes esse ano, eu já quero te dar o resultado do final desse ano. Não vai mudar nada. Se você só repetir o que você já fez, não vai ter mudança. Querido, para ver realidades sendo mudadas, não só por meio da oração, mas das nossas atitudes, das nossas ações, tem atitudes diferenciadas. E a atitude diferenciada de Elias, sabe qual foi? Buscar a Deus. Enquanto Acabe subiu para comer, para beber, Elias subiu ao monte. Elias se ajoelhou. Elias colocou o rosto entre os joelhos e foi buscar a Deus. Aqui está o segredo de Elias. Enquanto Acabe vai para o entretenimento, comer, beber, continuar a vida, normalmente, Elias continua acreditando naquela palavra que ele recebeu. Eu sei que Deus vai enviar a chuva. Ele tinha uma atitude diferente, diferenciada. Elias vai para o altar de Deus. Querido, se você quer ver milagres na sua vida, na sua família, mude as suas atitudes. Se você quer ter experiências com Deus, mude as suas atitudes. Se você quer ver Deus se manifestando de forma clara, real, bem próxima de você, e isso não é só para Elias, isso é para mim, para você hoje, mude as suas atitudes. Tenha atitudes diferenciadas, busque a Deus. Elias sobe ao Monte Carmelo para buscar a Deus. E as atitudes diferenciadas, elas geram resultados diferenciados. Ele busca a Deus. E talvez a gente acredita sim naquilo que Deus diz. Talvez a gente tenha até algumas atitudes que sejam diferenciadas. Principalmente no começo do ano, a gente tem algumas coisas que a gente muda, a gente implementa algumas coisas novas. Mas sabe onde a gente erra? Aqui. Falta perseverança. A gente até começa, mas a gente não continua. Nós não somos constantes. Eu não sei você, quantos aqui já tiveram Covid, mas depois do Covid, parece que as coisas ficaram ainda mais difíceis, principalmente nessa questão da concentração, de ser constante, de ter rotina. Não sei você, se você sentiu isso, mas hoje é uma luta ter um hábito de leitura, ter um hábito de algumas coisas na vida pessoal. Algo que era tão simples antes, parece que agora é tão difícil, você tem que ter tanta disposição e, eu vou fazer, senão você se entrega ao sofá, você se entrega às séries e a tantas coisas que vão ocupando o nosso tempo, a nossa mente, Talvez é só eu que sofra com isso, talvez você não está assim, talvez você é aquela pessoa super disposta, lê livros, estuda, faz exercício, talvez é só eu que estou tendo essa dificuldade. Mas eu percebi que depois do Covid a coisa ficou mais difícil, uma luta maior com relação principalmente a isso, perseverança. Então, querido, você quer ter mudanças de realidades, seja pela oração, seja pelas suas ações, haja com perseverança. É preciso perseverar. E esse texto fala sobre isso. Neste momento ele fala da perseverança. Ele disse ao seu ajudante: vá, olhe para o lado do mar. O ajudante ele foi, Elias orando, esperando a chuva. E ele volta dizendo: eu não vi nada. Elias, tem nada não. Que lado que você mandou olhar mesmo?
daquele lado não tem nada. Não vi nada. E olha que interessante, 7 vezes Elias mandou que ele fosse olhar. Foi a primeira vez, foi a segunda vez, foi a terceira vez. Talvez a gente já desistiria na segunda, na terceira, na quarta. Isso mostra perseverança. Perseverança. Para mudar realidades por meio da oração ou na sua vida, querido, tenha perseverança. Porque na 7ª vez, depois que ele insistiu, porque Elias tinha uma palavra de Deus e ele acreditava nessa palavra, vai vir a chuva, a abundante chuva, não era qualquer chuva não, vai vir a abundante chuva. E na 7ª vez ele volta e diz, eu vi, subindo do mar, uma nuvem pequena, mas é do tamanho da mão de um homem. Elias, eu vi alguma coisa, mas depois da 7ª vez, é muito pequeno. E eu acho que não vai rolar não. Consulta Deus aí de novo. Imagine esse ajudante, talvez como a gente, com algumas dúvidas, algumas perguntas, será? Será? E a gente já vai por esse lado do confiar mesmo. É uma mão de um homem. Elias mandou, olha, agora você vai lá avisar o rei Acabe e fala o seguinte para ele, apronte o seu carro, volte para casa, senão a chuva não vai deixar você voltar. Ele viu uma nuvem que era do tamanho da mão de um homem, e ele diz agora a esse ajudante, vá lá avisar o rei, que se você não for para casa logo, você vai ficar parado, né? Vai ficar parado, porque vai ter alagamento, né? O rio Tietê vai subir, não é? Fala para ele, você não vai voltar para casa, a chuva vai te impedir. Elias foi obstinado, persistente, determinado. Ele não desistiu até ver o sobrenatural da parte de Deus acontecer. Ele tinha a palavra, ele acreditou na palavra, ele teve atitudes diferenciadas, ele teve perseverança, até a pequena nuvem do tamanho da mão de um homem aparecer. O ajudante foi 7 vezes. E quantas vezes a gente começa até a buscar a Deus, mas desiste por tantos motivos, para no meio do caminho, pensa em desistir. Precisamos continuar buscando, perseverando, caminhando, sem desistir. Naquele dia não havia nenhum indício de chuva, nada, mas Elias acreditava na palavra que o Senhor tinha dado a ele. E talvez hoje falta perseverança a nós, porque o que nós estamos alimentando no coração, na mente, não é a palavra de Deus, é o que alguém falou, é o que os noticiários estão dizendo, é o que o cenário está nos mostrando. Querido, traga para a sua mente aquilo que te dá esperança, enche o seu coração com a palavra, aí você vai conseguir ter perseverança, aí você vai conseguir ser perseverante. E você vai ver isso. Em pouco tempo, o céu todo se cobriu de nuvens escuras, e o vento começou a soprar, e uma chuva leve, pesada, começou a cair. E lembra do que ele falou para o ajudante? Fala para o rei Acabe, se você não voltar, você vai pegar congestionamento, vai ficar tudo, a chuva não vai deixar você voltar. Chuva pesada começou a cair, simplesmente porque este homem orou e a realidade mudou. E por que isso aconteceu? Porque ele era uma pessoa que entendia que ele precisava crer naquilo que Deus falou. Nós precisamos crer naquilo que Deus falou. Nós precisamos nos apegar a essa promessa, a essa palavra. Nós precisamos ter atitudes diferenciadas. E a melhor atitude que nós podemos ter é a atitude de buscar a Deus, de não abrir mão do nosso tempo a sós com Deus. Enquanto
é tranquilo para muitos, é hábito para muitos, já sair de casa na correria, atropelando tudo para mais um dia de trabalho. Eu entendo que eu preciso ter uma atitude diferenciada, então eu vou orar, eu vou encher meu coração com a palavra, eu vou ouvir um louvor, eu vou ir para o trabalho ouvindo alguma coisa de Deus, eu vou ter atitudes diferenciadas. E eu não vou só começar bem, eu vou continuar, eu vou ter constância, eu vou ter perseverança. Eu vou manter isso. Eu vou manter aquilo que eu já comecei. Eu não vou desistir, eu não vou parar no meio do caminho. Querido, que essa seja a sua decisão nesta noite. Que você possa imitar este homem, um homem que orou e Deus ouviu. Mas lembre-se do texto de Tiago, ele era um homem sujeito às mesmas paixões que eu e você. A única diferença é que ele era um homem totalmente entregue nas mãos do Senhor. Ele acreditava no que Deus falou. Ele tinha atitudes diferenciadas. E ele era perseverante. Eu quero isso para a minha vida. Você quer isso para a sua vida também? Vamos nos colocar em pé.